Olá! Hoje a gente vai explorar dois conceitos que parecem super diferentes, mas que, na verdade, andam de mãos dadas. De um lado, o estado de flow, aquele momento de performance máxima. Do outro, a ideia de não dualidade. Pensa só, como é que um momento de foco absoluto pode ser, na verdade, uma janela para uma realidade onde tudo está conectado? Vamos descobrir? Para começar, olha só essa frase do Ayrton Senna. Ele não está falando de uma corrida qualquer. O que ele descreve aqui é quase uma experiência transcendental, né? O eu, o piloto que pensa, que controla, simplesmente sumiu. Sobrou só a pilotagem perfeita, pura. E é exatamente esse o nosso ponto de partida. E essa sensação não é só para gênios da Fórmula 1, não. Com certeza isso já aconteceu de alguma forma na vida de muita gente. Tocando um instrumento, jogando no esporte ou até numa conversa daquelas bem boas. As horas passam voando, a gente esquece de si e tudo que existe é aquele momento, aquela atividade. É essa experiência que a gente vai investigar hoje. O famoso estado de flow. Flow não é só estar focado, tá? É um mergulho tão profundo que o mundo ao redor parece desaparecer. É aquele ponto mágico onde o que a gente faz é tão prazeroso e envolvente que a performance de alto nível acontece quase sem esforço. E o segredo para entrar em flow está no equilíbrio. A tarefa não pode ser fácil demais a ponto de dar tédio, nem difícil demais a ponto de gerar ansiedade. É o ponto certo. A ação e a consciência viram uma coisa só. A pessoa não pensa no que fazer, ela simplesmente faz. O eu se dissolve e com ele vão embora as preocupações e até a noção do tempo. Agora, vamos dar um passo adiante, da psicologia para a filosofia. Se no estado de flow o eu some, para onde é que ele vai? Essa pergunta nos leva a questionar algo ainda mais fundamental. Essa separação que a gente sente das coisas é real mesmo? A gente vive o tempo todo no mundo de opostos, né? Sou eu, aqui, e o mundo lá fora. Minha mente, meu corpo, o sujeito e o objeto. A não-dualidade, que significa literalmente não dois, vem para bagunçar esse coreto. Ela basicamente diz, e se essa separação toda for na verdade uma grande ilusão? A ideia principal aqui é que essas fronteiras todas que a gente cria, sabe? Entre uma pessoa e outra, entre um pensamento e quem está pensando, são só construções da nossa mente. Num nível mais profundo, a realidade seria uma coisa só, um campo único onde tudo está interligado. Essa analogia é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa bem, se é possível observar os próprios pensamentos passando, então não dá para ser esses pensamentos, certo? Existe um espaço, uma consciência, o céu, onde os pensamentos, que são as nuvens, apenas aparecem e vão embora. A não-dualidade é reconhecer esse céu, em vez de se identificar com cada nuvem que passa. Beleza, agora vem a parte legal. Vamos juntar essas duas peças do quebra-cabeça. De um lado, o flow, um estado de ação sem ego. Do outro, a não-dualidade, a ideia de uma realidade sem separação. Como é que essas duas coisas se conectam? É aqui que a mágica acontece. Percebe a conexão? Cada característica do flow é, na prática, um gostinho da não-dualidade. A fusão de ação e consciência é o sujeito e o objeto virando um. A perda da autoconsciência é a fronteira entre eu e o mundo se dissolvendo. Resumindo, o flow é o que a gente sente quando a ilusão da separação dá uma sumida. É a não-dualidade em ação. E olha, isso não é só um papo filosófico, não. A ciência já está de olho nisso. As pesquisas mostram que essa sensação de unidade, de conexão que rola durante o flow é um dos motivos principais pelos quais ele nos faz sentir tão bem. É como se essa experiência não dual fosse a ponte direta para uma maior satisfação com a vida. Mas calma lá, é importante fazer uma distinção. Muitos mestres e praticantes dizem que o flow é um gosto da não-dualidade, mas não é a refeição completa. É como ver o trailer de um filme. Ele te dá um vislumbre incrível de como a vida pode ser sem aquele eu separado e controlador no comando, mas não é o filme inteiro. Não é um entendimento permanente. Ok, depois de toda essa teoria, a pergunta que fica é como trazer um pouco mais disso para a vida real, para o nosso dia a dia. Vamos ver, então, algumas dicas bem práticas. Essa lista junta o melhor dos dois mundos. Repara só, as primeiras dicas são sobre criar as condições ideais para entrar em flow, como achar um desafio na medida certa. Já as últimas são um convite mais direto para essa investigação da não-dualidade, como observar os pensamentos sem julgar. A grande sacada é que atividades como um esporte ou um hobby criativo nos colocam em flow,
E é justamente nesse estado que a gente pode ter um vislumbre dessa realidade mais unificada. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Se nos nossos melhores momentos, sabe, naqueles picos de performance, de criatividade, de alegria, se justamente nesses momentos o eu separado que a gente tanto defende nem está lá, talvez ele não seja tão importante assim quanto a gente imagina. Talvez a nossa verdadeira natureza seja algo muito maior, muito mais conectado. Fica aí a pergunta. Obrigado pela companhia.